Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir, que discute com você essa relação harmoniosa entre fé e ciência, entre ciência e fé. A boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. E nós aqui nesse programa temos trazido convidados para lá de especiais para discutir esse tema tão importante com você. Homens e mulheres que creem em Deus, que creem na Bíblia, às vezes divergimos, inclusive, em posições teológicas, mas convergimos na fé em Deus, na fé na inerrância da palavra de Deus. E convergimos também nessa percepção clara de que a ciência confirma Deus, confirma a hipótese de Deus, e que a ciência e a fé, a boa fé, sempre andaram juntas. E nessa coleção fantástica de convidados para lá de especiais, hoje temos mais um especial. É o pastor Paulo Sérgio Batista. Acertei o nome, pastor? Acertou. Magnífico. Pastor Batista e Batista, certo, pastor? Eu digo que eu sou predestinado para ser batista. Eu nasci no Hospital Batista Memorial em Fortaleza. Nasci na família Batista e pastorei a Igreja Batista. Já passei por 3 denominações batistas. Isso é predestinação. Com certeza. Um batista predestinado, né, pastor? Para ser batista. Magnífico. E o pastor Paulo Sérgio, ele está aqui porque, além de conhecer teologia, ele também conhece a ciência profundamente. É um historiador da ciência. A gente, para fazer boa ciência, né, pastor Paulo, a gente tem que conhecer a sua história, não tem? Sem dúvida nenhuma, professor. Eu acho que, assim, falta muito hoje na discussão de ciência, história da ciência. Porque eu vejo pessoas falarem sobre ciência, e eu acho que esse período da pandemia ficou isso bem claro, muita gente falando em nome da ciência. Ciência, né, pastor? Olha, a ciência, estamos tratando de ciência e não de mitos, né? Como eles diziam, e dizem até hoje. E nós nos encontramos aí há 1 ano e 2 meses com essa ciência tão certa, dando perdidos aí, né? Se perdendo um pouco. E eu digo sempre, isso que alguns chamam de ciência, Evelyn, não é ciência. Isso foi todo um construto, né, chamado de cientificismo, e é complicado quando você não entende essa linha do tempo de como a ciência trabalhou, operou, funcionou e surgiu no Ocidente. Pastor Paulo, eu antes de defender o design inteligente, antes de entrar nesse debate entre ciência e fé, e defender com racionalidade essa posição de que um Deus fez o universo e fez a vida, eu era um cientista, um alienado, eu diria. Eu não conhecia nada da história da ciência, não conhecia nada da filosofia da ciência, não conhecia teologia, filosofia. Eu achava que a minha ciência do meu laboratório resolveria todos os problemas. E eu descobri a importância, ao entrar para o debate do design inteligente, de conhecer a história da ciência. A gente tem que conhecer a história da área que a gente trabalha, como que ela foi criada, formada, seus pressupostos, suas limitações. E é por isso que é tão importante a gente ter o pastor Paulo Sérgio hoje. Você falando sobre isso, eu me lembrei agora de uma professora minha da PUC. Ela falava que na ciência existe muito autismo intelectual, que é exatamente esse fenômeno que você narrou agora. O cientista fechado no seu mundo, achar que a ciência é aquilo que ele está fazendo no laboratório, desprezando ou desconhecendo, ignorando o que foi a ciência ao longo da história. E eu digo sempre, Evelyn, que isso é uma questão, é como se você olhasse um ponto. Fazer a ciência hoje, século XXI e tudo, laboratório, você está pensando em ciência num ponto. Esse ponto, quando ele é esticado e vira uma linha, aí eu tenho uma compreensão melhor do que significou e o que significa a história da ciência. Porque o século XX foi um século importantíssimo
para que nós fizéssemos uma reflexão sobre, de fato, o que é ciência. O século XIX não conseguiu isso. No século XX começamos muito bem, né? E estamos no século XXI como fruto dessas discussões. Pastor Paulo, a gente percebe hoje, né, que muitos têm uma fé inabalável na ciência. E essa fé não é só encontrada fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Nós vemos declarações recentes, inclusive, nós estávamos falando aqui antes, né, de iniciar o programa. Em off, né? Em off, de irmãos nossos, pastores, né, líderes hoje na igreja que dizem o seguinte: gente, temos que entender que a ciência é absoluta. Ciência também entrou para dentro das nossas igrejas esse discurso. A ciência demonstrou, a ciência, através dos seus achados, revelou como o universo foi formado, como a vida foi formada, e nós temos que nos render a essa ciência. Então, o título da nossa palestra, da nossa conversa aqui, né? Vai ser um bate-papo, né, pastor? É exatamente isso, a fé na ciência, o cientificismo. A gente pode ter fé na ciência, pastor? Quando alguém me pergunta, eu posso ter fé na ciência, né? A primeira pergunta que eu faço é, em qual? Porque nós temos a ciência moderna. Primeiro, nós temos que desmistificar algumas coisas. A ciência ela não é um construto do Ocidente apenas, né? A ciência é uma síntese de conhecimento que saiu do Ocidente, foi para o Oriente, pegou outras vertentes orientais, trouxe para cá, né? Aqui foram repensadas, reavaliadas, reconstruídas e até nós chegarmos ao que nós temos como ciência. É interessante, professor, que nesse aspecto tem uma questão assim, que a gente não pode perder. Se eu pegar a ciência hoje, século XXI, e nós temos cerca de 5 séculos de ciência moderna, do que nós chamamos de ciência moderna. Se eu pego esses 5 séculos e divido cada um no seu século, para tentar entender o que é ciência, um século nega a outra. Incrível, né? Um século nega o outro. Então, nós tivemos, por exemplo, vamos pensar no conceito, vamos pensar aqui num conceito de física. Uhum. Nós tivemos, durante a Antiguidade e Idade Média, Aristóteles. A física aristotélica respondia tudo e fazia sentido. Uhum. Fazia sentido para o mundo vitalício que eles viviam, o mundo de referências, um mundo teocêntrico, né? Fazia sentido. Então, eles viam tudo isso, faziam essas leituras a partir do Aristóteles. Aristóteles chegava e dizia assim, olha, uma pedra cai aqui, ele nem imaginava de forças, nada disso. A ideia dele era qual? Isso aqui é porque ela é um elemento rochoso e dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, o mais pesado é a terra, então ela tem que ir para o centro. E todo mundo dizia, opa, legal. Durante toda a Idade Média, tivemos essa posição como ciência. E as descobertas que foram feitas na natureza foram à luz dessa concepção no Ocidente. Passou-se o tempo, essa posição aristotélica ela só vai definitivamente cair já em meados do século XVIII. Ou seja, ela permanece mesmo com a ciência moderna. Século XVI, século XVII, século XVIII, tem essas discussões até que surgem outras posições. Dessas posições mecanicistas, vai surgir uma visão, por exemplo, do Isaac Newton, né? Que o pessoal que foi escondido, ocultado da história pelo primeiro biógrafo dele, quem de fato foi o Newton. O Newton era um alquimista. O Newton acreditava em um conjunto de coisas que, se você ler hoje, vai dizer, esse cara era macumbeiro, esse cara não tem nada a ver com fé. Então, ele tinha posições com base na visão dele. Aí nós estamos num momento de transição, né? Newton está vivendo nesse período de transição entre esse vitalismo para uma visão mecanicista do universo, mas ele mantém muitos desses elementos. O mais interessante, Evelyn, é que essa história de quem de fato foi o Newton foi ocultada e só foi redescoberta no século XX. Só no século XX. Ou seja, acreditava-se que o Newton era aquele cara experimental, racional. Talvez o Newton nem chorava, né,
de tão macho que era, de tão racional Sim. que era, não derramava uma lágrima. E aí se descobriu o quê? Em 36, né, foram leiloados alguns escritos do Newton, que eram escritos sem relevância científica. Foi por isso que foram leiloados. Uhum. E aí, foi para uma casa de leilões, e ali, na Inglaterra, um economista, né, o John Keynes, ele pega e diz assim, compra tudo isso, e, opa, do Newton qualquer papel comprou, levou para casa, e durante 6 anos ele leu. O que ele tinha descoberto? As fontes alquímicas do Newton, que era a chave para o entendimento do Principia, por exemplo, e de toda a ciência dele. Quando ele viu isso, ele leu, pesquisou, e ele mandou uma carta em 42 para o pessoal da Royal Society, no clube da Royal Society, e ele dizia o seguinte, olha, nessa carta, ele dizia, eu acho que essa visão que se tem de que o Newton é esse personagem assim, 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 nós estamos perdendo o fato de que Newton foi o último feiticeiro. Olha só. Que, na verdade, Newton interpretava o mundo de uma outra forma e que isso foi perdido. E aí, quer dizer, isso é interessante porque, às vezes, a academia tem esse orgulho, né, de que os conhecimentos têm que brotar da academia. E você vê um cara, economista, que comprou uns documentos porque a academia rejeitou, ele chega a faz essa análise, entende que aqueles documentos são importantes e hoje foi resgatado a ideia do Newton como essa pessoa do seu tempo, né, que era alquimista, que tinha concepções, andava junto com o pessoal, os platonistas de Cambridge, né, que inclusive cunharam o termo monoteísmo, teísmo, enfim. Mas o Newton é usado nesse período de construção dessa ideia mecanicista e tal, como se ele não tivesse um olhar para o passado, mas só para o futuro, como se a ciência fosse isso. Depois, o que é que nós tivemos no século XX? Uma outra física surge. Então, quando se fala nessa coisa de fé na ciência, nós temos que tomar muito cuidado, Ebene, para não transformarmos, a minha fé ela é dependente da ciência. E aonde a ciência foi, eu colo a minha fé. Fazer da Bíblia um stick. Não é isso? Eu estou colando. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque essa ideia de que a ciência ela é um conhecimento estanque, que só vai crescendo a partir das confirmações de teorias, hipóteses, e vai se desenvolvendo rumo a um progresso, não existe. Não existe, né, pastor? Isso existe na cabeça dos cientificistas. Magnífico, gente. A gente tem que conhecer a história da ciência, saber que a ciência é magnífica, mas ela é reformada, né? Século após século, não é assim? E maldito homem que confia no homem. A gente sabe que o conhecimento científico ele é transitório, passageiro. É como o senhor próprio disse, né, pastor? Um século reformando o outro, né? Exatamente. Se você pegar um tratado, e coisas interessantes, né? O conceito de Pangeia, né, que surge no século passado, com Alfred Wegener, que na época ele é zombado, ele morre, olha só. ele morre ensinando isso e morre sendo piada no meio científico. Depois da morte dele, é que diz, o cara estava certo. Por isso, né, que a gente, olha, um século, né, corrige o anterior. Por um século, ou 150 anos, cremos absolutamente em Darwin. Mas chega agora o design inteligente, uma nova ciência reformando tudo. Não é assim, pastor, Exato. que funciona? O que nós entendemos? A ideia do design inteligente era um pressuposto bíblico. Porque Darwin falava de forças aleatórias. Forças aleatórias. E aí, quando você vai estudar, já dá para a gente chamar de biologia, né? Porque a palavra biologia começa ali em 1801, 1802, surge o termo biologia. E a partir daí nós vemos, em 1859, a origem das espécies. 20 anos, aliás, 59, aliás, 59,
Um pouco mais de 20 anos depois, surge a ciência eugênica. Inclusive, o termo eugenia Sim. é criado já na década de 80 do século XIX. Né? E essa ciência, que era vista por muitos, ela vem para corrigir uma ideia da virada do 18 para o 19, que era a ideia de poligenia na origem humana. Então, eles diziam o seguinte: existem várias espécies, o ser humano surgiu a partir não de uma criação única, mas de várias espécies, e isso agora é comprovado por quê? Ora, tem a raça negra, tem os hindus, tem outros povos aí que são mais atrasados do que o homem europeu. Então, o que é que eles são? São meios de transição, não são tão humanos assim. Isso, se fala muito hoje da escravidão, Weber, mas a escravidão foi uma instituição social legitimada pela ciência. Sim, sim. Né? O Instituto Wilhelm, que hoje é conhecido como Max Planck, foi fundado para pesquisas eugênicas na Alemanha. Não, a gente tem falado muito disso aqui, pastor Paulo Sérgio, no nosso programa Fé e Ciência. Ideias têm consequências, as ideias científicas também têm consequências, e essa percepção equivocada de Darwin teve seríssimas consequências para a nossa sociedade. A eugenia foi uma delas. Eu tenho um documentário que eu sempre cito aqui, Human Zoo, do Discovery Institute. Ele tem 2 ou 3 documentários sobre eugenia, sobre como que uma ideia equivocada de que teríamos evoluído e que raças superiores e inferiores, né, um dia habitaram esse planeta e elas continuam evoluindo, contribuíram para catástrofes na nossa sociedade. Então, a gente tem que conhecer isso também, como que a ciência não só erra, mas como é que ela influencia, às vezes, negativamente a nossa sociedade. Não é assim, pastor? Exatamente. O que é que nós vemos? E aí, nós já estamos falando assim do auge do experimentalismo, que é já no século XIX, 1840, começa um movimento nos Estados Unidos que é muito interessante, que são os dime museus e os freak shows. E isso era interessante porque eles iam lá, pegavam pessoas, compravam, às vezes tinha alguém que tinha lá um filho com um determinado problema congênito, e eles chegavam e diziam, olha, dá essa criança para a gente, ou comprava a criança. O pai ali estava passando necessidades e não tinha como, às vezes, sustentar os outros filhos, quanto mais um com deformidade, alguma coisa. Quanto mais estranho, melhor. Então, poderiam ser negros, poderiam ser pigmeus, e eles levavam para os Estados Unidos e isso virou uma febre. E hoje as pessoas leem isso e falam, olha, está vendo, isso daí foi por causa do capitalismo, né? Por causa dessa questão imperialista. Não, foi por causa da má ciência, porque essa má ciência legitimou. Nós não estamos falando de nações atrasadas, Eben. Estamos falando de Inglaterra, nós estamos falando de França, nós estamos falando de Alemanha, estamos falando de Estados Unidos, que apesar de ser uma nação relativamente nova, no século XIX já desponta e começa a se tornar referência na área de ciência. Então, assim, isso é o olhar romântico, que só quem não conhece a história da ciência tem por ela. Quando você vai estudar a história da ciência e você diz, não, peraí, eu continuo respeitando assim, você é um homem de ciência. Sim. Você tem que olhar a ciência com respeito, olhar a ciência com os benefícios. Mas não com devoção, traz, né, pastor? Mas não, é um Deus. É um Deus. Eu acho que esse pedestal da ciência como sendo algo divino, colocado dentro da sociedade no lugar de Deus, o cientista como um sacerdote, né? Eu acho interessante. Eu acho interessante. E vai solucionar todos os males da sociedade. Todos os males. Nós vamos tratar tudo, vamos resolver tudo, porque o conhecimento da natureza que nós temos é suficiente para responder todas as questões. Nós sabemos que não. Gente, a gente está aqui já num papo super legal com o pastor Paulo Sérgio, um homem da teologia, mas um homem que conhece a história da ciência.
que o papo já foi correndo, né, pastor? E a gente esqueceu da nossa sessão inicial, na realidade, que a gente sempre começa com o nosso entrevistado contando um pouco de si. A gente quer conhecer um pouco do pastor e vamos então fazer agora a nossa sessão, que é assim, Pastor Paulo Sérgio por Pastor Paulo Sérgio. Pastor, fala rapidinho, porque a gente tem muita coisa para falar sobre essa fé na ciência. Aonde o senhor nasceu? Como é que o senhor se tornou um homem de fé? Aonde o senhor estudou? O que o senhor faz hoje? Para que todos os nossos ouvintes conheçam um pouco melhor essa figura ilustríssima que nós temos hoje aqui. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. Eu nasci dentro do Evangelho, minha mãe era uma cristã piedosa. Né? Amém. E estava vendo até um dia você falando de uma professora de escola dominical que você lembrava. Sim. E eu também tive uma professora de escola dominical muito especial, né? Uma americana chamada Helen Wing, que me ensinou muito. E assim, eu cresci com 12 anos, Marcos, eu tive crise de fé. Com 12 anos eu comecei a ter uma crise de fé, eu comecei a não acreditar nos milagres da Bíblia, vi o pastor pregando sobre Jesus andando sobre as águas, e eu pensava, água tem na cabeça desse cara, como é que um cara acredita num negócio desse? Eu comecei a ter essa incredulidade. Era um conflito de fé, não era um conflito, por exemplo, de hormônios, era de fé. E aí eu comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia pela primeira vez, dos 13 até os 14 anos, até quase os 15 anos, com 15 eu me converti. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o que é que eu fiz? Naquela época, acho que você deve lembrar disso, o pessoal vendia livro nas portas, eu não sei aqui, eu estou falando de Fortaleza. O pessoal vendia, batia lá na porta. Enciclopédia britânica, né? Tem alguém, você tem filhos que estudam, olha, temos esses livros. E minha mãe comprava muitos livros de história geral. E eu, um dia, duvidando da Bíblia, eu pensei comigo, vou dar o benefício da dúvida. E aí eu comecei a ir pela Bíblia, eu pensei, o que eu posso estudar na Bíblia para verificar se é um livro válido ou não, verdadeiro ou não. Eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar as profecias que se cumpriram na história. E aí eu comecei a ler a Bíblia e fui estudar Daniel. Né? Um adolescente estudando Daniel com livros de história secular do lado, para ver o cumprimento. E aí eu comecei a entender que a Bíblia tinha um conhecimento espetacular, né, que muitos outros conhecimentos não poderiam me dar. E aí um dia em casa, antes de ir para uma reunião na igreja, uma reunião de jovens, eu entrei no banheiro para tomar um banho e ali veio uma forte convicção de pecado. Enquanto eu estava debaixo do chuveiro, um amigo meu disse, rapaz, enquanto se convertia já era batizado. E aí, Batista é assim, né, pastor? É assim, me enrolei na toalha. Não foi nem por imersão, foi por... Né? A fusão aí. Me ajoelhei no chão, me enrolado numa toalha e disse, Senhor, entra na minha vida e me salva. E ali começou um processo. E aí veio agora a outra questão, que era exatamente, eu agora creio na Bíblia como palavra de Deus, mas qual é a fé verdadeira? Visto que Testemunho de Jeová e muitos outros grupos usam a Bíblia, qual desses grupos ensina de fato o que está na Bíblia? E eu comecei a questionar, a pesquisar, e aí veio a paixão pela apologética. Apologética. Da apologética, eu estudando essas questões sobre esse espírito cientificista, eu falei, eu vou fazer história da ciência, porque eu quero conhecer melhor como é o mecanismo da ciência. E quando fui lá, estudando, eu pensei, para que eu preciso desesperadamente pegar minha Bíblia e colar na ciência, se a ciência de hoje não será a ciência de amanhã? Com certeza. Pastor Paulo Sérgio também, gente, ele tem mestrado em História da Ciência, está querendo fazer um doutorado agora, né, pastor? Estamos aí no processo. Mestrado em História da Ciência pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo? São Paulo. São Paulo. Fez teologia no Seminário Batista de São Paulo. São Paulo. É pastor da Igreja Bíblica Betel, aqui em São Paulo também. Exato. Professor de seminário, ele dá aula no SBL, no Seminário Logos. Batista Logos. É um conhecedor profundo aí da teologia e como historiador da ciência, conhecedor da ciência. A gente está falando sobre a história da ciência. Como é importante a gente conhecer essa história, né, pastor? E o senhor também é autor de livros.
É um escritor. Olha aí, que livros que o senhor trouxe aqui para mostrar para a gente? Fala um pouco dos seus livros, pastor. Ó, primeiro, antes do senhor falar dos seus livros, o senhor me falou desse livro aqui, né? O Foresight. Ó, vou mostrar aí para o pessoal. É o Antevidência, que foi traduzido agora em português. E eu queria lhe dar de presente, né? Muito obrigado. Antevidência, como a química do universo e da vida revela propósito, obrigado, antevidência, esse aí é o presente meu, tá bom? Será pesquisado e lido, com certeza. Sim, e agora quero que o senhor mostre os seus livros, pastor. Esse é o Manual Jovem de Aplicação Pessoal. Eu sempre me preocupei com isso, sabe? Vendo mais jovens, aproximar um pouquinho na câmera para todo mundo. Vendo jovens muito perdidos na questão da espiritualidade, eu desejei desenvolver um livro voltado para adolescentes e jovens, né, que aborda 8 temas: amizade, autoimagem, diversão, estudos, família, namoro, sexo e tendências modernas. Onde a gente encontra esse livro, pastor? Eu vou passar o meu contato de e-mails e aí o pessoal... O Lucas já está colocando aqui embaixo, pastor, tá bom? O seu contato de e-mail já está aparecendo. Tá, então, pauloapologética@ig.com.br. Isso. Aqui tem um outro livro, que é o Manual de Respostas Bíblicas. Esse, Evelyn, é o livro que eu queria que tivessem escrito para mim. Por quê? Porque na época das minhas grandes dúvidas, eu tinha dúvidas sobre muitos temas. Então, depois eu decidi escrever sobre questões, por exemplo, OVNIs, questões relacionadas à Trindade, questões relacionadas à reencarnação, questões relacionadas ao inferno, céu, as perguntas frequentes sobre isso e como você responder de um ponto de vista bíblico. Então, esse foi um desafio também. Magnífico. Desse trabalho do Manual de Respostas Bíblicas, surgiu esse curso prático de defesa da fé. Então, esse curso surgiu a partir da proposta desse livro, que foi ampliado para se transformar num curso onde as pessoas pudessem pesquisar, estudar melhor e ter respostas diante de um mundo que sabe fazer o que constrói tantas dúvidas no coração dos crentes, quer seja na sociedade, quer seja em outras instituições sociais como a escola, como a faculdade, né, que virou assim um campo de batalha intelectual. E eu fui estudar a história da ciência exatamente para entender quais são as armas dessa guerra aí e poder, dentro desse fronte aqui chamado cristianismo, participar dessa batalha com a arma melhor, com a munição ideal. Magnífico. Eu sempre falo aqui no Fé e Ciência, pastor, que há uma impressão ampla, geral e restrita na nossa sociedade, entre os nossos jovens, que cientista bom é cientista ateu, não é? E que a ciência sempre foi naturalista, sempre defendeu que Deus não existe e que a gente, infelizmente, não tem homens e mulheres preparados no nosso meio, que são raríssimos e tudo mais. Mas não é assim. Olha só, vocês viram o pastor Paulo Sérgio, né, formado, estudou a fundo teologia, ciência e tudo mais, escritor de livros. Pastor, fala um pouco sobre a história da ciência. Cientista bom é cientista ateu? A ciência sempre foi ateia. Deus nunca participou da ciência. Os nossos jovens hoje, o jovem hoje não conhece a história da ciência. Eles não conhecem. Eles conhecem o Richard Dawkins, esses que estão por aí, o Carl Sagan e o Tyson, que está na série Cosmos, eles ficam falando, nossa, olha só, grandes cientistas são os ateus. É verdade isso, pastor? O senhor conhecedor da história da ciência, o que o senhor poderia falar para os jovens? Encara aquela câmera ali, ó, e então, fala para os jovens isso. Esse é um mito, um grande mito no sentido moderno do termo, né? No sentido moderno do termo. Por quê? Primeiro, eu vou pegar aqui como exemplo, Marcos, uma questão bem curiosa. Por exemplo, nós temos São João Crisóstomo, já no IV século, ele levando mais a fundo aquela metáfora dos 2 livros, que vai ser uma metáfora muito conhecida durante todo o período do cristianismo, né? Que é o livro da natureza e o livro de Deus. E essa metáfora, o que ela produziu no Ocidente foi muito curioso. Ela produziu a ideia de que se nós... a Bíblia é um livro da fé, onde eu sei como ir para o céu, eu vou entender quem é Deus, vou entender sobre a eternidade, eu vou entender tudo isso, da vida moral, a ética, mas como Deus fez?
Então, esse pessoal, eles estavam buscando no conhecimento da natureza, que naquela época não era ainda chamado de ciência, no sentido que nós aplicamos, né? Era o naturalismo, o termo ciência só vai surgir, cientista só vai surgir no século XIX. O pessoal diz que religioso não serve para nada, né? Quem criou o termo cientista foi um padre anglicano chamado William Whymell. Então, para você ver como nós odiamos ciência. Sim. Odiamos ciência. Então, durante toda a Idade Média, por exemplo, dizer que o empirismo é uma coisa da ciência moderna? Não. Não. Os alquimistas já praticavam empirismo há muito tempo. Experiência de laboratório. Sim. Foram eles que desenvolveram muitas das técnicas que são hoje ainda usadas. Os egípcios, os gregos, né, pastor? Então, assim, e tem essa ideia de que cientista bom é o cientista descrente, cientista ateu. A história não mostra isso. A história demonstra que esses homens desenvolveram. Você vai ver Marie Meldrac, século XVII, 1666, ela lançou um herbário, né, sobre remédios e tudo. E era uma mulher que acreditava na Bíblia, né, acreditava em Deus. Você vai ver lá o Van Helmont, da tua área, século XVII também, já para o XVIII, né? O homem lá que cria o termo gás, né? O gás e uma definição de gás, que não é mais a definição de gás de hoje, obviamente. Então, essas pessoas acreditavam sim na existência de Deus, essas pessoas acreditavam que, estudando a ciência, a natureza, elas iam acessar, elas iam conseguir um acesso à mente de Deus. Tem uma pessoa que a gente pouco fala, né, e que, infelizmente, você chega em Livraria Sebo, só encontra os livros dele na área de esotéricos, que era o Paracelso. Paracelso foi um médico do século XVI, importantíssimo, né, para aquilo que nós vamos chamar depois de ciência química. Paracelso foi uma pessoa importante, né, e era uma pessoa que ele criou lá... Aquele que disse que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Esse mesmo. Isso. Ele quebrou um paradigma, né? Porque antes a ideia dos 4 elementos dizia que era o oposto, o oposto. Ele disse que não, que era o igual. E aí ele vai quebrando um paradigma na medicina que continua na discussão até o século XVIII. Né? Então, e ele é um homem religioso, ele é um homem que acredita. Ah, pastor, mas esse pessoal não acreditava em astrologia? Acreditava, mas muitos deles não acreditavam na astrologia, por exemplo, como algo que prediz, né, o futuro das pessoas. Tudo. Não, eles acreditam que havia uma relação. Por quê? Porque a visão científica da época é que havia o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo era esse universo todo, e o microcosmo era o ser humano. Então, era comum, não é, as pesquisas astrológicas nesse sentido. Você sabe que até o século XVIII, praticamente, não existe diferença de termo de astronomia e astrologia. Quando eu fico vendo o pessoal, olha, porque a astronomia, colocando a astronomia assim como uma divindade, né? Eu fico pensando, mas... E quando você diz, não, mas essa astrologia era chamada de astrologia, você sabia? Não, houve essa ruptura. Não. E quando foi essa ruptura? Essa ruptura... vai lá no século XV, no século XVI, Renascimento rompe. Renascimento rompe? Os renascentistas acreditavam em um monte de misticismo, eles alimentaram isso, mesmo muitos deles sendo católicos, mesmo muitos deles sendo protestantes. Eles alimentaram muitas dessas visões, porque eram visões de uma época. Dizer que a ciência surgiu dentro de um berço ateísta, que procurou encontrar na natureza as respostas que não encontrava no céu, não é verdade. Isso é uma ficção e isso faz mal para a ciência. Né? Eu comentei com você quando eu cheguei aqui, né? Esse livro aqui, né, do Thomas Huxley, né, que era conhecido como o Pitbull de Darwin. Né? Pitbull de Darwin, sim. Pitbull de Darwin, né? Desculpe, o Bulldog, né? O Bulldog, Pitbull. Bulldog de Darwin. Pitbull hoje é mais conhecido. É mais conhecido, né? É. E aí, o Thomas Huxley, esse livro, ele falando sobre ciência, né, escrito sobre ciência, e o que eu acho interessante, isso para você ver como existem questões que são construídas com o tempo e vão sendo vendidas como sendo ciência. Né? Na página 14 e 15 desse livro, é um livro produzido pela editora da Unesp. Né? Então, não é qualquer editora, né? É uma editora acadêmica. E
nesse livro aqui, nessa parte, nós encontramos aqui um mito, que é o famoso debate do Thomas Huxley com Samuel Wilberforce, que ficou na história, né, de forma pejorativa, como o Sam ensaboado, né? Que diziam, conta aí a história que ele perdeu o debate por Thomas Huxley e passou vergonha. Isso não é fato, essa história foi construída mais de 20 anos depois. Nunca, o debate houve, a discussão houve, né? Mas não existe nenhum registro que o Samuel Wilberforce perdeu esse debate. Pelo contrário, ele também era um homem de ciência. Porque o que se tenta colocar no século XIX? Essa coisa, essa dicotomia, sabe? Aliás, eu vou usar a palavra ideal, seria dualismo, um contra o outro, né? Porque dicotomia são duas partes diferentes que podem ser juntadas, mas nesse sentido de dualismo mesmo. Isso foi construído no século XIX. E isso vendeu uma imagem tão errada da relação ciência e religião que o William Barbauld, que foi assim o cara que começou essas pesquisas no meio acadêmico, assim, de relação ciência com religião, quando ele vai contar e quando ele vai falar sobre as metáforas da história da ciência, como a ciência e a religião se envolveu, ele comete um erro crasso. Ele vai pesquisar a ciência no século XIX. E aí ele já tira a pressuposição que essa primeira metáfora, né, a segunda metade do século XIX. E aí ele vai dizer que a metáfora ideal da ciência naquele período, no começo, né, era a metáfora da oposição, da guerra. Ciência e religião estavam em conflito. Se ele tivesse cortado um pouquinho mais para trás, se ele tivesse começado, eu não sei se foi por excesso de positivismo na cabeça dele, então, estamos falando, né, da década de 60, já 70 por aí, então esse excesso de positivismo que fez ele enxergar uma visão de ciência que fazer um recorte errado dessa ciência, não sei se foi isso, mas o fato é que se ele tivesse recortado um pouquinho antes, ele tinha visto muitos religiosos e entender que essa metáfora inicial que ele entendeu de oposição da ciência com a religião, isso surge no século XIX, por causa da fé numa forma de ver ciência, né, que é o positivismo, e que era uma visão progressista da ciência, e que essa visão usava o empirismo como uma prova única de realidade universal. Muito bem, gente. Olha, vocês viram aí com o pastor Paulo claramente como que essa relação entre fé e ciência, ela sempre, a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas, não é, pastor Paulo? A gente viu isso claramente na sua colocação. E a boa ciência foi feita por grandes homens que criam em Deus. Sempre foi assim. Eu sempre falo aqui no programa que 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, né, homens que criam ou que creem em Deus. Os grandes pais da ciência, na minha área, Boyle, o pai da química, Schrödinger, Pascal, Thomson, o pai da espectrometria de massas, né? Meu laboratório agora no Mackenzie, a gente pôs o nome MacMass, mas tem o Thomsonzinho lá, né? A figura do Thomson. Antes do Boyle, o Van Helmont. Sim, olha, todos homens que criam em Deus. Thomson escreveu num artigo que foi publicado na Nature, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Então, a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. Mas a gente não pode ter fé na ciência. Pastor, eu quero que o senhor comente uma coisa. Outro dia eu estava assistindo um podcast, né? E alguém falou assim, olha, gente, a Bíblia não tem ciência. Na realidade, ela só tem fé. E ciência você vai encontrar na ciência naturalista. Portanto, nós cristãos temos que reconhecer que a Bíblia fala sobre anjos, sobre salvação e tudo mais. Agora, quando ela vai falar sobre as origens, não, isso é alegoria, né? O John Watson escreveu um livro, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva. Infelizmente, não é? Craig, né, acaba de lançar um livro também, na procura do Adão perdido e tudo mais. Olha, gente, a gente tem que reconhecer que Gênesis 1, 2 e 3 é alegoria, foi uma historinha que foi contada. E a gente tem que reconhecer que a ciência fechou questão.
O Big Bang criou o universo, uma grande explosão, e evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. E o que deve ter acontecido? Lá naqueles humanoides, Deus escolheu lá entre 10 mil um casal, soprou o fôlego da vida, o Imago Dei, e eles passaram, a partir daquele momento, a ter consciência, e a gente casa a ciência hoje naturalista do Big Bang, da evolução darwiniana, com a Bíblia. Inclusive, Watson, no seu livro, no final, ele fala assim, olha, que coisa boa, porque agora os nossos filhos vão entrar na universidade e não precisa ter mais conflito, não precisa vai ficar brigando mais com o professor, né? Ele fala, não, professor, a evolução realmente ocorreu, o Big Bang ocorreu e tudo mais. A gente reconhece a vitória da ciência, a ciência é absoluta, e a gente vai reinterpretar a palavra. Pastor, o que o senhor acha dessa posição? Eu acho interessante, professor, uma coisa. Quando a gente fala de Big Bang, né, foi um termo pejorativo criado depois da própria interpretação de um padre, foi o Jorge Lameta, que nunca viu a ideia do começo, de um começo ali, ou do átomo primordial, né, que ele não concebeu o termo Big Bang, como nada que fosse contrário à Bíblia. Pelo contrário, ele via que isso legitimava um início. É óbvio que nós não sabemos literalmente o que ocorre quando Deus diz haja. Que processo foi esse que desenvolveu tudo que está aqui, não é? Então, eu vejo uma posição muito perigosa, por quê? Porque aos poucos, e você é dessa área, você sabe que aos poucos Darwin está sendo colocado numa situação muito, muito, muito complexa, né? E é ano após ano, publicação após publicação, questionamento após questionamento. Então, eu acredito que essa visão cientificista, que já colocou o darwinismo como a chave hermenêutica da Bíblia, né? Eu teria mais cuidado se eu pensasse num negócio desse. Por quê? Porque a história da ciência é assim, tem gente que fala assim, mas a ciência daqui para frente, o que vai acontecer? História é uma ciência do passado. Né? Michelet já dizia que falava com os mortos, no sentido de que a ciência é uma ciência História é ciência do passado. Então, pensar que determinado desdobramento, eu acho que nós temos que analisar a ciência a partir de tudo aquilo que chegou até hoje. E a partir dessa visão, dessa história também, né, sociologia da ciência, filosofia da ciência, a própria ciência, analisar tudo isso nessa história e tomar lições para reflexão sobre o futuro da ciência. Não achar, olha, a ciência para frente isso não ocorre mais. Não tem mais como ela dar um passo atrás. Isso é fé. Isso não é o espírito da ciência que eles dizem defender. Fé na ciência, né? Fé na ciência e uma fé cega em algo que sempre mudou. E aí, se eu penso da seguinte forma, tu imagina que uma pessoa sempre disse uma coisa para você e que nunca te disse a verdade absoluta, ela sempre te disse meias verdades. Ela contou a meia verdade para você depois descobriu que não era, mais à frente ela te conta uma outra, você acredita e depois você descobre que não é, mais à frente e tal, você vai confiar nessa pessoa, é assim que eu vejo a ciência. E eu não estou, mais uma vez eu quero repetir aqui, pessoal, a ciência é um conhecimento maravilhoso, a ciência tem trazido benefícios extraordinários para a história humana, né? Trouxe ao longo da história, e a ciência moderna também tem esse conhecimento. O que nós devemos evitar é essa fé na ciência, essa cegueira, que é um construto do século XIX, como eu falei. E tomar cuidado. A gente diz, não, mas o futuro vai mostrar. Aí nós não estamos mais falando com história da ciência, nós estamos falando com ficção científica. Historiador da ciência não trabalha com o futuro. O que é que vai ser o futuro? Não sabemos. História é uma ciência do passado. Pastor, se tivéssemos esse mesmo espírito um pouco antes de Pasteur, nós temos que casar a Bíblia com a geração espontânea, não é verdade? Foi mais de 200 anos o grande paradigma sobre as origens da ciência. E, inclusive, fazia um experimento e dava certo, deixava os trapos lá, né, restos de comida, e os ratos surgiam. Então, a gente teria que falar, não, o que Deus disse, né, haja vida, é assim, né, tá acontecendo ainda, como Exato, é que pode? Aí Pasteur... E através de experimento. Experimento. Eu brinco, né, que o professor mandava o aluno reproduzir em casa, e o aluno chegava no outro dia, professor, fiz lá o experimento, surgiram ratos mesmo, não é? Experimentos.
E como é que pode, né? A ciência é magnífica, mas eu sempre falei aqui, os nossos entrevistados todos do Fé e Ciência também concordam com essa minha tese e a tese de todos nós. A gente tem que confiar na ciência até o ponto que ela entre em conflito com a palavra. Quando ela entra em conflito com a palavra, a história tem mostrado, não sei se o senhor concorda comigo, mas essa é a minha impressão, que em todos os debates, sempre quando a ciência confrontou alguma verdade revelada na palavra, dia após dia, dado após dado, espectro após espectro, quem sempre ganhou foi a Bíblia, não foi assim, pastor? Então, eu entendo a Bíblia como essa verdade que está além. Para mim, a verdade bíblica é uma verdade indiscutível, né? E tentar usar essa ciência para condenar, para legitimar, para tentar, às vezes, dizer assim, olha, está vendo? Olha, agora nós temos como interpretar esse... Porque eu digo sempre, temos um livro que foi escrito, uma parte dele 3.400 e poucos anos atrás, 3.450 anos atrás, e a outra parte mais recente, 1.900 anos atrás, né? O Antigo e Novo Testamento. Então, nós temos uma ciência ali. Aquele ambiente também tem a sua ciência, aquele ambiente também tem as suas discussões, a sua visão. O homem sempre foi curioso, né? O homem não se tornou curioso na Grécia. Não, porque lá os pré-socráticos... Não, o homem sempre foi curioso. Se você estudar sobre os sumérios, sobre os egípcios, sobre os babilônios, sempre teve essa curiosidade. Sempre fizemos ciência. Sempre. O homem sempre teve curiosidade, né? Os caras faziam tratados na Suméria, tratados de magia, né? Ia ao médico, mas ali tinha também um trabalho de magia e tudo, faziam com fígado, quando era doença dos olhos. Quer dizer, hoje a gente sabe que vitamina A tem relação com os olhos e tudo, né? Com a terapêutica dos olhos, enfim. Então, acreditar nessas questões, olha, eu pego a Bíblia e fico sempre, olha, está aqui, isso é um livro superior. E eu fico muito preocupado, Beni, quando eu vejo cristãos com esse amor exacerbado pela chamada ciência, que não é ciência, além da Bíblia. Eu fico muito preocupado. E eu convidaria você que tem essa paixão exacerbada pela ciência, você que gosta de assistir gente aí que diz, olha aqui o que a ciência prova e tal, eu te convido a estudar a história da ciência, de qualquer uma delas, né? Você pega a física, né? Você pega a própria matemática, né? David Hilbert dizia, né, o maior matemático do século XIX e XX, na virada do XIX para o XX, ele dizia, vamos provar que na matemática não existe ignorabimus, não existe não sabemos, vamos comprovar tudo matematicamente. Entrou em crise essa visão dele na década de 30, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque, eu digo sempre, a ciência tem prazo de validade, né? George Canguilhem, que foi um importante filósofo da biologia e da ciência, né? Ele dizia que a ciência do passado, o passado de uma ciência de hoje não possui uma relação clara ou percepção da ciência de hoje. Ou seja, se você pegar qualquer área da ciência, geologia, falei do Wegener, né, do Alfred Wegener, sim. Virou piada, virou chacota. Todo mundo estava errado e ele estava certo. Isso deve ficar uma grande lição para nós sobre o papel da ciência, o papel da escritura e o valor. Eu não preciso cometer um suicídio intelectual para ser cristão. Pastor Paulo, outro dia estava assistindo uma palestra de um irmão nosso, batista inclusive, e ele disse o seguinte, olha, porque 99% dos biólogos já aceitam que Darwin está certo, 99% dos biólogos. E Darwin, absoluto, ele mostrou que realmente a gente evoluiu e tudo mais. Portanto, como 99% dos biólogos aceitam que Darwin estava certo, a gente, como cristão, tem que se render a essa verdade científica, porque é um consenso científico, e aceitar que Darwin realmente estava certo. Temos que adaptar a Gênesis, né? Então Deus criou lenta, gradual e sucessivamente, guiou a evolução e tudo mais. E olha, a gente não pode ver muito o que o Marcos fala, não pode levar muito a sério o Marcos, inclusive fomos citados literalmente, né? E nem o que o Adalto falam, porque eles não têm nenhuma
respeitabilidade na comunidade científica. Eles não respeitam o Marcos, não respeitam o Adalto, e 99% dos biólogos já se renderam a Darwin, portanto, é o que o Marcos e o Adalto falam, né? Não podem ser levados a sério, porque a gente tem que seguir o consenso, a gente tem que seguir a opinião dos cientistas, a gente tem que seguir o que a ciência agora está falando. O senhor já desconstruiu essa tese, mas fala um pouco mais sobre essa palestra que eu assisti. O que o senhor acha? O que o senhor diria para o palestrante? Deixe de ter tanta fé na ciência, ponha os pés no chão, leia um pouco mais sobre história da ciência, sobre filosofia da ciência, leia Thomas Kuhn, leia Karl Popper, leia Ludwig Fleck, leia Alexandre Koiré, leia Paulo Rossi, né? Leia algum desses escritores que podem iluminar um pouquinho o teu entendimento com relação a essa questão do que é ciência, o que foi a ciência, a história da ciência. A ciência foi feita de erros e acertos, a ciência foi feita de visões que eram minoritárias dentro do grupo. Mas será que está todo mundo certo e o criacionista, aliás, todo mundo errado e o criacionista certo? Tome cuidado, porque isso não é um bom argumento científico à luz da história da ciência. Tivemos várias histórias. A questão da ideia da luz, corpúsculo de matéria, depois movimento ondulatório, depois entidade quântico-mecânica. São 3 definições diferentes do mesmo Sem elemento dúvida. debaixo de pesquisa. E ciência basta um herege, né, pastor? Um herege só, né? Com um experimento só para destruir todo um consenso científico. Consenso. Pasteur fez um experimento ali extremamente simples, né? Fechou e cortou o frasco. E acabou com uma história de 200 anos de um grande consenso científico sobre a geração espontânea. Então, gente, não é consenso científico, não é 99% dos biólogos, não é uma história que Darwin contou e que parece que é hoje consenso, que vai nos fazer deixar a Bíblia de lado, ou adaptá-la, ou atualizá-la, ou ficar procurando em busca do Adão histórico, o Adão perdido por aí, né? A palavra é absoluta. O que Pasteur fez? Reestabeleceu a autoridade científica da Bíblia. A lei da biogênese, somente vida gera vida. Não foi assim, pastor? Um princípio, inclusive, que já era pensado bem antes dele, entre os outros químicos, ou o pessoal da iatroquímica, né, iatroquímica, que trabalhava com a química da vida, os médicos e tudo, eles já tinham esse conceito. Então, eu me admiro, porque assim, é como se você estivesse vendo um negócio meio déjà vu, sabe? Uma coisa que já foi vista e o pessoal se espanta ainda hoje. A gente não está aprendendo com a história, né? A gente não aprende. Por quê? Por causa dos ídolos da alma. Essa rejeição de Deus não nos faz perceber aquilo que é óbvio. Porque se nós tivéssemos aprendido com a história, teríamos uma visão mais humilde com relação à ciência. Absolutamente, né, pastor? A ciência é magnífica, eu sou cientista, a gente tem contribuído através da ciência, vários e vários cientistas, para grandes descobertas, conhecimentos e tudo mais. Mas a gente tem que saber, né, um grande filósofo da ciência já disse isso, a ciência é a cultura da dúvida, só sei que nada sei. São homens imperfeitos, né, que estão zigue-zagueando à procura do conhecimento. O conhecimento que é tido hoje como verdadeiro, quase que absoluto, no próximo século será reformado, como o senhor disse aqui. Você mencionou essa questão do positivismo, que via o empirismo como um meio de exemplificação dessa ciência, né, progressiva e tudo. Aquela lei dos 3 estados do Comte, né? Então ela é progressiva e tudo. E com o tempo, nós vemos que o século XX questionou isso, né? Karl Popper, que foi um importante filósofo da ciência, chamado do filósofo mais importante da ciência do século XX, foi um crítico ácido do método indutivo. Sim. Crítico ácido do método indutivo. Ele dizia o seguinte: olha, a indução não dá para apresentar a prova positiva, tem que olhar a indução como meio do negativo. E aí, quando mostra o meio do negativo, eu parto para um outro princípio, né? Você vai ver
a discussão muito forte no século XX, que é interessante, que é o externalismo versus internalismo. Alguns acreditavam que a ciência surgiu nos moldes positivistas, né, de experiências, de crescimentos internos e tudo. E nós vamos vendo que não. A gente vai se levantando dizendo não. Existe um papel social na construção de ciência. Nós falamos aqui, Marcos, alguns minutos atrás, no começo do programa, sobre a biologia. Né? Então, era muito claro na cabeça deles. Hoje nós olhamos assim, a gente sente uma certa repulsa, mas estava muito claro na cabeça deles que existiam raças superiores e inferiores. E a ciência legitimava. Ciência da vida dizia, é isso mesmo. Isso no século XIX, no século XVIII, antes do XIX. O século XIX alimentou essa visão e olha o que produziu. A eugenia, o holocausto judeu. Sim. Entende? Então nós temos que compreender que essa visão romântica, esse caminho do romantismo, foi criticado por homens da ciência. Thomas Kuhn era um físico que partiu para a área da história da ciência, a história dele é interessante. Ele vivia naquilo que chama-se de autismo intelectual, que eu falei aqui, né? Vivia dentro do laboratório dele, como físico e tal, dando aula na faculdade, aquela coisa, até que teve um programa, né, na faculdade que ele se ofereceu para falar e trazer pessoas da comunidade para conhecer a faculdade. E ele fez o que ele nunca tinha feito, Marco: estudar a história da física. Ele disse, eu nunca estudei história. Porque você sabe, você estudou na faculdade, você não estudou história da química de forma aprofundada. Não tive nenhuma aula de história da química. Olha que coisa. E aí ele disse, peraí, vou estudar agora. Pegou os livros na faculdade, na universidade, pegou os livros, levou da biblioteca e foi estudar. Ele disse, uau. Maldito homem que confia no homem, né, pastor? O que é que ele fez? Desenvolveu uma visão de análise da ciência. Tudo bem que depois ele negou alguns pressupostos dela, questionou e tal, mas uma coisa ele continuou mantendo, que não existe ignorabimus, né? Aquela ideia de que nós não sabemos em ciência. Existe sim. Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós não vamos compreender, e é por isso que eu digo que nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa de, olha, eu vou crer até onde a ciência legitimar a minha fé. Não é? Esse não é o papel da Bíblia. A Bíblia não é um livro de tirar dúvidas. Não é? O próprio Karl Popper já dizia isso. A ciência não está aí. A ciência não existe para resolver quebra-cabeças. Ele já dizia isso. Ou seja, não usa a ciência para tudo. Toda questão, olha, traz a ciência para cá que ela vai resolver. Por quê? Porque a história da ciência, a filosofia da ciência, a sociologia da ciência, a história da ciência, ela se torna, ela é institucionalizada já no século XX. Então, a partir daí é que vai se desenvolver muitas questões com relação a essa história. O que é que aconteceu? Essa verdade tinha prazo de validade. Gente, está um papo super, super legal, não está? Mas, infelizmente, pastor Paulo, nosso tempo está se esgotando, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu queria que o senhor resumisse agora, nesses minutos finais, a resposta para essa questão. Muitos entre nós, inclusive irmãos da nossa fé, têm depositado aí a sua confiança na ciência, têm reinterpretado a palavra à luz da ciência. Grandes escritores estão escrevendo livros, não é? Tentando conciliar a ideia do Big Bang, da evolução e tudo mais. Será que a gente pode, então, realmente depositar a fé na ciência? Quero que o senhor resuma, nesses últimos minutinhos, essa pergunta. Pastor Paulo Sérgio Batista, pelo seu conhecimento de teologia, de história da ciência, um cristão pode depositar a sua fé na ciência? Ou quando ocorrerem conflitos, ele tem que depositar a sua fé na palavra? O que é que o senhor acha? Exatamente isso. Eu creio exatamente isso. Eu não posso transformar a ciência no meu livro de fé. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Convido todos aqueles que discordarem que estudem a história da ciência.
Convido todos aqueles que disserem assim, não, isso é bobagem, esse barbudo aí está com conversa mole, né? O Marco trouxe esse cara aí para ficar com information. Se você pensa nisso, eu te convido a estudar a história da ciência. E você vai ver que esse é um grande mito, que nós devemos tomar muito cuidado. Né? Eu não posso sacralizar a ciência, porque já fizeram. E quando ela foi sacralizada e como foi tida no Ocidente como verdade única, tivemos grandes prejuízos. O Holocausto, que eu diga. Nós temos hoje uma nova teoria, a teoria do design inteligente. Eu falo um pouco sobre ela nesse meu livro, já mostrei para vocês, né? O Foresight, o Fomos Planejados, vários livros da editora Mackenzie. A ciência, ela é um zigue-zaguear à procura de conhecimentos, né, pastor Paulo Sérgio? E o que a gente sabe hoje, amanhã talvez... Se nenhuma área da nossa vida, ela pode ser vivida plenamente com certezas. Por exemplo, nós cremos na Trindade, mas nós não conseguimos resolver algumas questões. Né? Por isso que E aí, o que é que nós fazemos? Não, eu não consigo entender, logo eu lanço fora a fé. Não, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Então temos que tomar muito cuidado, porque existe... A Bíblia diz que a gente não serve nem para orar, Marcos. A gente não ora nem como... Não dá nem para orar, meu irmão. Se Deus, através do Espírito, não conduzir a gente, amém. Nem isso a gente consegue. Então temos que entender isso. Pé no chão, né? Pé no chão e tire a cabeça das nuvens pensando que a ciência é uma resposta para tudo e querendo colar o seu livro de fé nela, porque isso já foi tentado há mais de 1000 anos. São mais de 1000 anos na tentativa de fazer isso daí. Isso é uma tentativa que não é nova, muita gente tentou e muita gente muito boa, que deu origem, inclusive, à ciência moderna. Não deu certo. E essa é a minha regra de fé e prática. Sou um cientista, acho que já tenho uma certa experiência em ciência, um pouco, talvez, de possibilidade de falar para você, jovem brasileiro, jovem cristão brasileiro. A ciência é magnífica, mas ela não é fonte total e absoluta de conhecimento e sabedoria, gente. Ela é a ciência que vai ser reformada no próximo século. Já está sendo reformada a ciência darwinista pela teoria do design inteligente. O Big Bang não guiado, a gente já sabe que talvez o universo seja bem jovem, não é, pastor? E fique com a palavra. Parece que quem realmente testemunhou, esteve lá, inspirou homens para que escrevessem um relato fidedigno, não é? Digno de toda confiança. Gênesis 1, 2, 3. A minha visão, pastor, é assim, literal, dia de 24 horas, 6 dias literais da criação. E sendo cientista, eu vejo evidências claras de que a palavra é verdadeira. Então, a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. Agora, fé na ciência? Não, fé na palavra, né, pastor? Exatamente. E vamos respeitar, vamos realmente ter sempre o nosso olhar para o conhecimento científico, que é bom, que está sendo gerado, mas quando ele confrontar a nossa palavra, a gente fica com a palavra, não fica, pastor? Você falou uma palavra que às vezes tem sido esquecida, que é essa palavra respeito. Né? Às vezes, por exemplo, eu participo de debate com... Muitas vezes já participei de debate, né? E muita gente diz assim, pastor, eu acho interessante como o seu debate, porque o senhor não leva para o campo pessoal. Eu digo sempre, eu estou debatendo ideias, eu não estou querendo destruir pessoas, reputações, gente. Então, eu acho que isso foge do espírito cristão, né? Quando uma pessoa ataca um cientista por não ter a visão dele, eu acho que nós devemos nos unir como cristãos e dizer, olha, tem essas questões aqui, nós temos dúvidas, não sabemos de tudo, então a ciência possui, tem um livro do Stanley, que foi um padre do Vaticano, que escreveu Os Limites da Ilimitada Ciência, é um livro dele fantástico, né? Trabalhou muito nessa questão de história da ciência, e percebendo esses limites, falar, olha, eu continuo crendo na palavra, eu continuo crendo em Deus, e crer na palavra não é um suicídio mental. Respeito, eu acho que falta muito, e nós não podemos esquecer disso. Lembrar que pessoas podem pensar diferente de nós, mas nós fomos remidos pelo mesmo sangue. Gente, acabou. Tempo esgotado. Pastor Paulo Sérgio, o senhor tem uns
15 segundos para as suas considerações finais. Deus, primeiro, agradecer o seu convite que eu fiquei assim, surpreso e me alegrou muito. Eu até brinquei com você, né, no meio do caminho, eu disse, Bené, estou chegando aqui, acho que vou fazer pipi nas calças, Bené, aqui, porque entrevistado por você, mas eu fico feliz pelo convite, né, e eu espero que tenha, de alguma forma, contribuído para a fé, para o entendimento e para a curiosidade, né, sua, que ainda tem dúvidas acerca do que é a ciência. Joga fora essa visão cientificista, estuda um pouco da história da ciência e você vai achar um equilíbrio bem legal entre a tua razão e a tua fé. Chegamos, então, ao final de mais um Fé e Ciência, mostrando aquela relação perfeita entre a boa fé e a boa ciência. Fé na ciência? Não, fé na palavra. Vamos respeitar a ciência, mas saber sempre que nos debates a palavra sempre saiu vitoriosa. Essa é a mensagem principal do programa de hoje. Muito obrigado, pastor Paulo Sérgio, muito obrigado a todos vocês. Assista todos os programas da série, os programas que já estão no nosso canal do YouTube, os que virão, grandes entrevistados, estão aí na lista esperando para debater e conversar com você. E mais uma vez deixar claro, a boa fé, a boa ciência sempre andaram e sempre andarão juntos. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Fé e Ciência.